patriarcas da fé. Um dos homens descendente de Abraão, filho de Isaac, gera José na sua velhice. Um filho que era mais amado por ser o filho da velhice, mas um filho que era amado pelo pai e odiado pelos irmãos, invejado pelos irmãos. E é engraçado as coisas que Deus faz. E é engraçado as coisas que Deus faz. Por quê? Porque mesmo ele sendo odiado pelos irmãos e amado pelo pai, Deus se levanta ao favor de José, aponta para ele, escolhe ele. Enquanto todos os irmãos diziam que José não seria nada, que José só seria amado pelo pai, Deus escolhe a José. Deus olha para José e fala: é você quem eu escolho. Enquanto seus irmãos não estão dando nada por você, é você que eu vou levantar. Fique em paz, deixa eles se invejar, porque é você que eu vou escolher. Deus aponta para ele e designa algo para a vida dele. Só que toda vez que Deus entrega uma promessa, que Deus entrega algo para nós, pastor, Ele vai fazer a gente passar pelo processo. Deus não entrega nada de mão beijada. Eu escuto dizer que Deus levanta descapacitado. Não. Ele chama descapacitado, mas Ele capacita para colocar para fazer a obra. Ele não levanta quem não tem preparo. Ele não vai colocar para pregar quem não lê a palavra. Ele não vai colocar para louvar quem não ensaiou em casa. Deus só levanta quem está pronto, porque Ele não vai deixar que ninguém envergonhe a sua obra. José era um filho obediente. Os seus irmãos odiavam ele e ele sabia disso. Só que Deus vai dar um sonho para José. Um não, dois. E no primeiro sonho ele vê os molhos de peixes se ajoelhando perante o molho dele. No segundo sonho ele vê o sol e a lua e as demais estrelas se ajoelhando perante ele. E aquilo entra no coração dos irmãos dele de uma maneira que os irmãos dele interpretam o sonho para ele. E isso me chama a atenção nesta palavra, porque José não abre a boca, irmão, para dizer: eu vou reinar sobre vocês. É eles quem abrem a boca e dizem, versículo 8: tu, pois, deverá reinar sobre nós, tu deverá ter domínio sobre nós. Ou seja, José não disse nada, era eles quem estava dizendo: fique em paz, porque quem vai revelar o seu sonho é aquele que quer que o seu sonho morra. Fique em paz, que quem vai falar aquilo que Deus quer dizer para você são as pessoas que querem te matar. Então aqueles irmãos que já tinham raiva e ódio começam a ficar com mais raiva e ódio e inveja de José ainda. Porque eu tenho uma notícia para você que tem raiva e ódio do seu irmão. Toda vez que você tem raiva de alguém ou de alguém, só vai crescer. Ainda mais se a pessoa estiver fazendo a vontade de Deus, porque Deus sempre vai fazer questão de falar uma profecia para ela na tua frente. E por quê? Porque Deus sabe que você odeia ela, Deus sabe que você tem raiva dela. Então você vai ter que ver Deus abençoando quem você odeia. Mas quando você tira isso do teu coração, quando você tira esse ódio do seu coração, aí Deus vai falar com ela e em sequência falar com você. Porque Deus só abençoa quem tem amor no coração. Deus não levanta quem tem ódio. Deus não abençoa quem tem ódio. Deus só abençoa quem tem amor no coração. Porque Deus é amor e Ele não vai levantar quem tem ódio. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções. Ana rogava por um filho há muito tempo. Só que ela rogava por um filho porque ela queria que parasse aquela humilhação que ela sofreu de Penina. Ela não rogava por um filho porque ela queria ter um filho simplesmente. Ela rogava por um filho porque ela queria olhar na cara de Penina que fazia aquilo com ela e dizer: eu também tenho. E aí, o que você vai falar agora? E Deus sabia da intenção do coração de Ana. Só que no belo dia, Ana e Eucana e Penina e os demais filhos de Penina estão indo para Jerusalém para adorar na Páscoa. Então essa mesma Ana coloca o seu joelho
e começa a orar com súplicas. Ela começa a orar só com o coração, com os lábios, mexendo devagarinho sem sair uma palavra. Mas o coração daquela mulher gritava, ela estava sofrendo, com o coração quebrantado. Então Deus ele vai se atentar à oração de Ana. Ana começa a pedir para Deus: Deus, se o Senhor me der um varão homem, eu não rasparei a tua cabeça, ou seja, ele será Eliseu. E assim que ele parar de amamentar, eu levarei ele para o templo. E como o Senhor me deu, eu devolverei ele para ti. Então Deus ele escuta a oração de Ana, porque Deus ele sabe o propósito do nosso coração. Se você está orando pelo propósito errado, Deus não vai cumprir. Mas se você está orando para que Deus faça, e Deus vai dar glorificado, ele vai começar a trabalhar o trabalho dessa noite. Então Ana gera, e Samuel desmama e ela cumpre a promessa. Samuel se torna um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que foi muito usado por Deus, um homem que ungiu o maior rei da Bíblia, rei Davi, porque Deus ele conhece o nosso coração e a nossa verdadeira intenção, e Ele só nos abençoa quando a gente está com o coração reto à vontade dEle. Tiago vai dizer que Deus não abençoa porque pedimos mal e pedimos para gastar nos nossos deleites, nas nossas vontades. Mas quando pedimos para a vontade de Deus, Ele sempre se faz cumprir. Porque Jesus Cristo disse: vós estiver em mim e eu estiver em vós, tudo que pedires a meu Pai, em meu nome vos será concedido. Por quê? Porque se Cristo está na gente, a gente não vai pedir só para os nossos deleites, a gente vai pedir para abençoar outras vidas. Porque a gente entende que mais importante do que o eu é o nós. Mais importante do que eu ser cheio é nós sermos cheios. Mais importante do que eu sentir a presença é nós sentirmos a presença. Mas eu não sou centro de nada, o centro de tudo é Jesus. E quando eu entendo isso, Ele começa a abençoar a minha vida. Porque quando eu estou aqui, é meu porquê. Então ele vai fazer o que o pai manda, mesmo sabendo que os irmãos o odiavam. Porque filho obediente sempre tem com Deus, porque é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados na terra. Ele vai, só que no meio do caminho ele se perde, Neilton. E agora? Meu pai falou para encontrar meus irmãos, eu não sei nem onde eles estão. Aí a Bíblia diz que aparece não, achou um varão. Porque ele andava errado pelo campo e o varão perguntou: que procura? O que você está procurando? Está procurando o quê? O que você veio procurar? Então ele fala: procuro meus irmãos. Um homem apareceu do nada na situação, na cena, e falou para José onde os irmãos deles estavam. Era Deus colocando José no propósito. Você pode não entender o porquê dessa situação, porque eu imagino José, depois que ele chegou e encontrou os irmãos, que os irmãos o colocaram naquele buraco, falando: se eu não tivesse encontrado aquele homem, se aquele homem não tivesse me falado onde eles estavam, eu tinha voltado e nada disso tinha acontecido. Mas aquele bendito homem, pastora, me disse onde eles estavam e eu achei eles. E agora eu estou aqui nessa situação. Por quê? Aquele bendito homem. E nas nossas vidas não é diferente. Vai ter um momento que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, que a gente vai falar: por que Deus colocou essa pessoa no meu caminho? Por que Ele me mandou para essa direção? Os irmãos tomaram ele e botaram na cova. Os irmãos queriam matar ele. Na verdade não era ele, a palavra diz clara: matemos e lancemos numa cova e dizemos: como essa fera o comeu. Não tiremos a sua vida e veremos o que será dos seus sonhos. Eles queriam destruir os sonhos de José.
gerou no nosso coração. Ele quer matar aquilo que Deus gerou no secreto. Porque foi gerado no secreto o sonho de José. Só que já foi falado aqui que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus, ele faz com que cumpra a sua promessa. Ele levantou um homem para direcionar José. Ele vai levantar um dos irmãos que o odiava para livrar José. E Rúben o livrou das suas mãos e disse: não tiremos a sua vida. Glória a Deus. Mas não eram os irmãos que queriam matar, não eram os irmãos que queriam destruir, não eram os irmãos que falavam: matemos ele. Deus levantou no meio dos irmãos para falar: a gente não vai tocar no meio aí. Não vamos matar José. Porque quando Deus tem promessa na nossa vida, vai dizer que a gente pode estar no meio do vale, na sombra da morte, mas eu não temerei mal algum. Porque eu sou pagado pelo Jeová Jireh. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou pagado por aquele que nunca perdeu a casa. Ele veio trazer respostas para vidas. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Eu não sei qual é a luta e a guerra que você está passando. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer: se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Se eu prometi minhas palavras, não irão cair em terra. Sabe por quê? Ele é Deus, ele não é homem. Ele dá ordem para os discípulos lá no livro de Mateus: andemos para o outro lado. Pega o barco, Pedro. Você tem experiência de barco. E vamos para o outro lado da margem. Para quê, Senhor? Ah, você vai saber. Pega o barco aí. Na metade do caminho veio um vento forte, uma tempestade. E Jesus é especialista em dormir em tempestade. Porque o que nos assusta, Jesus conhece. Os que nos causam medo, Jesus tem na palma da mão o controle. Então ele está descansando. Os discípulos ali: vamos lá. Eu tenho experiência de barco, eu vou dar jeito nessa tempestade. Pedro se matando dentro do barco. Só que chega uma hora que eles percebem que não tem mais como. Aí eles vão acordar Jesus: ei, mestre, não te importa que perecemos? Jesus levanta, ele repreende o vento, manda o mar se calar. Eita, Deus O grande. mar se cala, o vento cessa. Eles olham e dizem: quem é esse?
a túnica, rasgamos, jogamos sangue de um animal e falamos que ele morreu. Mas não vamos ter o sangue de José nas nossas mãos, porque o inimigo sabe que não pode nos matar sem que Deus permita. Então o inimigo fala assim como falou. Deus fala para o inimigo assim como falou na vida de Jó: vai, mas não toque na vida dele. Pode tocar em tudo, mas a vida dele me pertence. Se tocar, eu toco em ti. O inimigo sabe onde pisa e não passa dos limites que Deus estabelece. Eles vêm de José para os midianitas, e os midianitas vêm de ele no Egito a Potifar. Então José vai chegar no seu primeiro processo, a casa de Potifar. Como eu disse, Jesus não levanta despreparado. José era escolhido, igreja? José era escolhido, igreja? Sim. Diga comigo, sim? Sim. Mas não estava preparado. Jesus vai começar a preparar José no capítulo 39. Ele está na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele chega como escravo. Diga escravo. Escravo. Já viu um escravo governar alguma coisa? Você já viu algum escravo mandar em algo? Já viu algum escravo falar para o seu senhor: ó, entrou tanto, saiu tanto, tem tanto, eu fiz tantas compras? Escravo só obedece o seu senhor. Mas quando ele chega na casa de Potifar, Potifar vê que tem algo diferente nele. Tudo que esse menino toca é abençoado, é prosperado. Eu vou dar tudo na mão dele, e ele vai governar a minha casa. Só que como Deus estava provando José, ele não podia descer José nessa bonança, porque até o inimigo é Deus que permite que venha nas nossas vidas. A mulher de Potifar olha para José e vê um menino jovem, bonito, esbelto, e deseja ele. Só que José, ele tinha princípios, e quem tem princípios vive o propósito. Quem tem princípios vive o propósito. Cristão sem princípio não vive o propósito. Não adianta ter promessa de Deus e não ter compromisso com a palavra. Ninguém é culpado sem que Deus não. Deus, ele só cumpre promessas para quem tem princípios. Então José, ele sabia que a mulher de Potifar queria ele. Aí ele vai olhar para ele e falar: mulher, o seu senhor, ele entregou tudo nas minhas mãos. Eu tomo conta de tudo aqui, mas a única coisa que ele não me deu é você. E assim como eu temo o seu senhor, eu temo o meu Deus. Então eu não posso me deitar com você. José sai, mas o inimigo é astuto, então ela vai e puxa as vestes de José. Quando Potifar chega, ela diz: ó, José tentou dormir comigo, porque o inimigo, quando ele não consegue te derrubar, te dando a rasteira, ele vai inventar fofoca com o teu nome, ele vai inventar fofoca com o teu nome. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer uma palavra: fica em paz. Romanos 8:34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia! Então Potifar entrega ele na prisão. Agora, depois de escravo, ele é? Prisioneiro. Depois de escravo, ele é? Preso. Já viu preso governar a cadeia? É só Deus que faz as coisas dessas. Ele chega na cadeia e o carcereiro vê que tinha algo diferente no menino. Porque quem carrega a presença tem algo diferente. Pode dar no pior dia, lá no último banco, tristinho, amuado, mas a pessoa passa e olha: ixi, essa pessoa tem um brilho diferente. Então
Cuida aí da prisão para mim. Está tudo nas suas mãos. Fica à vontade. Só que nessa prisão foi mandado 2 homens: o copeiro, mor do rei de Faraó, e o padeiro. Diga, padeiro e copeiro. Padeiro e copeiro. E eles 2 têm um sonho. José teve um sonho lá atrás, que ele não interpretou. Agora 2 homens vai ter um sonho aqui, José interpreta. Porque é Deus revelando o ministério de José. José não interpretou o próprio sonho, mas o sonho de outras pessoas ele interpreta. E na nossa vida não vai ser diferente. A gente vai profetizar para os outros e dizer: na minha casa está faltando, Deus mandando profetizar bênção, né? Eu estou sem R$1 no bolso, Deus mandando profetizar que vai mandar providência na vida do irmão. É porque nos nossos piores momentos é quando Deus mais vai usar a gente. Quando a gente está moído, quebrado, senta lá no último banco e fala: hoje eu não faço nada. Deus pega e fala: levanta, marcha, vai agora, e hoje eu quero usar. Então José, ele interpreta os sonhos. Capítulo 40, versículo 9. Então contou o copeiro, mor, o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor. Saía e seus cachos amadureciam em uva, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava uva e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. Mas ao padeiro ele vai dar outra interpretação do padeiro. Vendo, pois, o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos brancos estavam à minha cabeça, e no cesto mais alto havia havia de todos os manjares de Faraó obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os teus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Porque quando José interpreta o sonho do copeiro, ele fala: quando você estiver próximo a Faraó, lembra de mim. Só que José não estava pronto. Todas falam: não é o momento de você ser lembrado. Não é o momento de você ser lembrado ainda não. Pera lá, mais um pouquinho, tem mais um pouquinho de processo. Tem mais um pouquinho de dor ainda dentro da prisão. Só que se passam 2 anos. Quantos anos, igreja? 2. Faraó tem um sonho. E o copeiro mor lembra de José. Quantos dias o copeiro foi liberto na primeira vez? Diga, 3 dias. 3 dias. O que é mais fácil você lembrar de uma pessoa, em 3 dias ou em 2 anos? 3 dias. O que é mais fácil lembrar de uma pessoa, em 3 dias ou 2 anos? 3 dias. Mas o copeiro foi se lembrar de José 2 anos depois. Quanto tempo, igreja? 3 anos. 2 anos. 2 anos esperando que o copeiro se lembrasse dele. E Deus aqui segurando a memória do copeiro. Espera. Quando eu der o sonho a Faraó, você se lembra dele? Porque imagina o copeiro chegando em Faraó e dizendo: ó, tem um homem lá na prisão que interpreta sonho. O Faraó fala para ele: e o que eu tenho a ver com isso? Mas
como Deus trabalha e tudo que Deus trabalha é perfeito, ele falou: calma aí, que primeiro eu vou dar um sonho para depois ele falar que você interpreta. Então, quando o faraó sonha, o copeiro vai dizer: tem um homem. Eu acabei de lembrar dele, o seu nome é José. Ele veio do Egito, ele veio lá de Israel e ele interpreta sonhos. E aquele chame, mas não traga de qualquer jeito. Eu quero que ponha versos dele. Então José chega, ele interpreta o sonho de Faraó. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Quando ele saiu da casa do teu pai, ele tinha 17 anos. Quando ele se apresentou diante de Faraó, ele tinha 30 anos. 13 anos esperando a promessa se cumprir. 13 anos esperando o sonho que ele teve se concretizar. Mas não tinha se concretizado ainda. Não tinha. José, ele recebe ali de Faraó. Ele fala para Faraó: ó, vai vir 7 anos aí de vaca gorda, vai ter bonança. Só que depois de 7 anos vai vir coisa ruim. 7 anos passando fome. Se você não levantar alguém para governar sobre o Egito, vocês vão passar fome, assim como o resto do povo. Levante um homem, Faraó, de sua confiança. Aí Faraó olha para José: esse cara tem algo diferente. Não sei o que tem nesse menino aí que chamou minha atenção. Disse mais Faraó a José: eis aqui, tenho-te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Faraó disse para José: no Egito você só serve a mim, você não vai mais servir a ninguém, porque agora você é governador. Outrora servia na prisão. Mas agora ele voltava em Potifar, ele mandava em carcereiro. Sabe por quê? Porque tinha promessa. E Deus, ele cumpre promessa. Ele cumpre as promessas. Ele cumpre aquilo que ele gerou no nosso coração. Eu não sei o que Deus gerou no teu coração nesta noite. Eu não sei quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração. Eu não sei quais são as promessas que Deus te fez, que você está achando que Ele não vai cumprir. Mas Deus me trouxe nessa noite como profeta para dizer: eu sou Deus de promessas. Eu sou Deus que cumpre as promessas. Mas há um tempo determinado para ser um propósito debaixo do céu. Quantos anos José demorou até se cumprir o propósito, igreja? 13. Quantos? 13. Mas nós vamos esperar 13 anos pela promessa. Pode ser que Deus cumpra a sua promessa amanhã. Mas pode ser que Deus te coloque no processo e demore 20 anos, 10 anos. Eu conheço pessoas que estão esperando há 30. Está disposto a esperar a promessa? O povo de Israel esperou 400 anos pela promessa do Messias. Está disposto a esperar? Eu não sei se você está disposto a esperar, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: quem prometeu garante. Aquele que prometeu garante. Sabe quem louvou da cabeça, Maísa? Descansa. Quem te prometeu? Garante. Quem te prometeu? Garante. Vocês confiam na palavra do Senhor? Qual que era o sonho de José?
olhos e a lua. Não tinha se cumprido ainda. Forte, Deus. Só que chega a situação de se cumprir. E se cumpre o que Deus falou, José. Os irmãos descem, se ajoelham. Só que faltava pai e a mãe. Ele segura um dos irmãos e fala: vai lá buscar. Busque os seus pais e o teu irmão. Eles voltam. E tudo que Deus prometeu a José se cumpre. Demorou 13 anos para se cumprir a promessa de Deus na vida de José. Mas a promessa se cumpriu. Porque Ele é Deus que não mente. Ele é Deus que cumpre a promessa. Deus me trouxe aqui hoje para ministrar essa palavra no seu coração. Eu sou Deus que cumpre aquilo que eu prometi. Tudo que Deus gerou no nosso coração, pastor, vai se cumprir na terra. Pode passar céus e terra, mas as minhas palavras Não passarão. pode passar céus e terra, mas as minhas palavras, Não passarão. porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Jesus, Ele fez a promessa. Tem pessoas nessa noite que pensaram em desistir da promessa de Deus, que estão com o coração quebrantado pelas lutas do processo. Jesus me trouxe para falar com você nessa noite. Tem alguém aqui hoje que está com dor no coração por conta do processo e precisa de uma oração da parte de Deus, precisa de algo da parte de Deus, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você não vai parar no meio desse processo. Você não vai desistir no meio desse processo. E sabe por quê? Porque Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. Tem alguém aqui nessa noite que precisa da oração, que precisa que a gente ore pela tua vida, que precisa que a gente ore por você, porque você pensou em parar no meio desse processo. Se tiver aqui pela frente, você vai fazer a vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber a oração da parte de Deus? Se não tem, que Deus abençoe. Fica com você aqui, filho. Eu não posso sair daqui sem fazer esse apelo. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Passou guerra, passou das lutas do processo e pensou em desistir. Aconteceu, caiu. Mas Deus está dando outra oportunidade nessa noite. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Eu vou fazer uma pela última vez, vou entregar para o pastor. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Deus é Deus que Ele cumpre promessa, mas a gente tem que fazer a nossa parte com Ele. A gente tem que estar em comunhão com Deus para que Ele venha cumprir as promessas. Tem alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Se não tem, que Deus abençoe. Se tem alguém que diz que você deu outra oportunidade, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Guarde essa palavra. O propósito é maior do que o processo. Deus, Ele cumpre promessas